Gente, o próximo exercício que nós vamos fazer sobre cordas como fonte de som é o número 2, também que está na seção de atividades em classe do livro de vocês. Um violão possui 6 cordas, todas com espessuras diferentes, as quais, ao serem tocadas, vibram no modo fundamental. Considere que as cordas vibrem livremente, ou seja, que nenhuma casa esteja pressionada. Tá? Não pressionei ponto algum. Letra A. Se as cordas possuem a mesma massa específica e são submetidas às mesmas trações, qual delas deve emitir sons mais altos? Gente, lembrando que o som mais alto, ele é o relacionado ao som, a altura relacionada à frequência, né? Ele quer o som que tenha maior frequência, ou seja, seriam sons agudos aqui. Para ter um som com maior frequência, se a corda, elas todas são do mesmo tamanho, não é como no exercício anterior. Então, não é o comprimento da corda que vai influenciar na frequência. E aqui, nesse caso, a gente vai ter uma relação específica com a espessura da corda, tá? Por quê? A gente viu lá que a velocidade que a gente coloca na equação é a tração sobre a densidade linear. E essa densidade da corda, ela depende da espessura, ou seja, da grossura da corda. Quanto mais fina for essa espessura, maior vai ser a frequência, ou seja, eu vou ter um som mais alto para as cordas que são mais finas, tá bom? Então, existe uma relação inversa entre a espessura da corda, né, sua grossura, e a frequência. Então, é isso aqui. Então, a corda mais fina vai ter o som mais alto. Letra B. Analisando apenas uma das cordas, o que acontece com o som emitido por ela quando o violinista afrouxa a tarraxa, ou seja, submete a uma corda a uma tração menor. Então, eu estou fazendo menos tração na corda. Lembrando aqui, né, a tração aparece aqui devido à velocidade de propagação do som, que é uma relação entre a tração e a densidade. Eu diminuí a tração. Observem que a tração aqui na fórmula e o F, eles estão diretamente proporcionais, eles estão na mesma direção. Isso significa que quando um aumenta, o outro aumenta, e quando um diminui, o outro diminui. Como a tração diminuiu, a frequência também vai diminuir. Então, o som emitido vai ficar mais baixo à medida que a corda é solta. Se ficar mais baixo significa menor frequência, ou seja, sons mais graves também, tá bom? Letra C. Analisando apenas uma das cordas, o que acontece com o som emitido por ela quando o violinista pressiona casas cada vez mais afastadas da pestana? O que acontece? Vamos voltar lá na imagem, né? Opa! Nossa Senhora. Se eu apertar casas mais afastadas da pestana, né? Quando eu clicar em casas mais afastadas, eu estou diminuindo, né? Quando eu seguro, eu estou diminuindo o comprimento da corda que vai vibrar, né? Porque eu seguro no ponto, a corda, então, passa a ser considerado o comprimento dela daquele ponto até onde ela vai vibrar, onde ela está presa, né? Tensionada. Então, como a corda diminui o comprimento, a frequência vai aumentar. Porque, como eu já falei para vocês, o comprimento e a frequência, eles são inversamente proporcionais. Se um diminui, o outro aumenta. Então, o comprimento está diminuindo, a frequência está aumentando, logo o som vai ficar mais alto, com uma frequência maior, vai ficar com uma frequência maior, mais aguda, tá? Letra D.
A segunda corda mais grossa emite a nota Lá quando vibra solta. Nenhuma casa é pressionada e no modo fundamental. Suponha que o violinista pressione uma casa que está a 3/5 do comprimento da corda a partir da pestana, fazendo vibrar a parte da corda que está mais próxima da boca do instrumento. Nesse caso, qual é a frequência do som emitido? Considere que a frequência dessa nota Lá emitida seja 440 Hz. Ou seja, gente, a frequência fundamental para a nota Lá, normalmente usando ela vibrando uma única vez com o comprimento da corda todo, a gente vai ter essa seguinte relação, que o F1 vai ser V sobre 2L. V sobre 2L é igual a essa frequência que ele deu, que é 440. Se eu deixar o L aqui sozinho e tirar o 2 sobe para lá multiplicando, e a gente vai ter V dividido por L igual a 880. Ou seja, a relação de velocidade por comprimento para a nota Lá aqui, equivale a uma frequência de 880 Hz. O que acontece? Aí ele fala que ele vai pegar e vai pressionar a casa a 3/5 da distância da pestana. Então, considerando a 3/5 da corda, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar a corda inteira 5/5. Se eu tirar essa parte do 3/5, vai sobrar aí um comprimento referente a 2/5 da corda, que é o 2/5 de L. Eu só estou simplificando aqui, né? O comprimento da corda todo seria 5/5 de L. Se eu tirar 3/5 de L, isso aqui é fração, né, gente? O que vai sobrar? 5 menos 3 dá 2L sobre 5, ou seja, 2/5 do comprimento da corda. Esses 2/5 foram o que vibraram, né? E é ele que eu vou usar como comprimento para determinar essa frequência nova aqui. Então, essa frequência, a partir do ponto em que eu aplico essa tensão nesse ponto, vai ficar o seguinte, V dividido por 2L. Só que o que é o L aqui nesse segundo caso? O L é 2L sobre 5, então eu substituí. O comprimento da corda ficou 2L sobre 5. O que a gente faz? A primeira vezes o inverso da segunda. Aqui embaixo, ó, vai ficar 4L sobre 5. Se eu fizer V vezes 5, aí a primeira vezes o inverso da segunda, né? Vai ficar V vezes 5 sobre 4L. Aí vai virar isso aqui, ó. F1' é 5V sobre 4L. Eu vou isolar os 5/4. E aí o que vai acontecer? Quando eu isolo os 5/4, o VL vai sobrar, né? E o VL, a gente já definiu aqui em cima que V sobre L é 880. Então, ficou 5/4 vezes o VL, que substituindo é 880. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 880, depois vou dividir por 4 e vou achar essa frequência, que é de 1.100 Hz. Ok? Então, a frequência 1 aqui é 1.100 Hz. Vamos para o próximo. Letra E. Ainda a respeito da corda Lá, quais são as frequências do segundo e terceiro harmônico emitidos por essa corda? Desenhe no esquema a seguir as cordas emitindo o primeiro, o segundo e o terceiro harmônico. Então, o primeiro harmônico é aquele composto por um único fuso, né? Que possui aqui 2 pontos nós de tensão, de tracionamento. Aqui, o segundo harmônico, eu tenho 2 fusos e 3 nós. E o terceiro harmônico é aquele que vai ter 3 fusos e 4 pontos de nó. Para determinar a frequência do segundo e do terceiro harmônico, simplesmente, como eu mostrei para vocês, existe uma relação entre o segundo harmônico em relação ao primeiro, e também existe a relação do terceiro com o primeiro, é só multiplicar isso. A gente já viu que a frequência do primeiro harmônico, gente, é 440 Hz, deu nesse exercício.
Então, para achar a segunda frequência, é só multiplicar 2 vezes essa frequência fundamental. Ou seja, 2 vezes 440, a frequência do segundo harmônico, 880 Hz. A do terceiro vai ser 3 vezes a frequência fundamental, ou seja, 3 vezes 440. Então, a gente vai definir ela fazendo 3 vezes 440, deu 1.320 Hz. Então, F2 é 880 Hz e F3, 1.320 Hz. Ok? Finalizamos os exercícios que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui estão as orientações de estudo. Leiam lá o conteúdo do livro, caderno 8, né? Simplesmente o conteúdo é basicamente o que está aqui no slide. As aulas 44 e 45, ondas sonoras e suas características. E, por favor, façam a lista de atividades que eu programei para a DIC-1 sobre esse tema, tá? Então, a aula de hoje era isso. Até a próxima aula, até a nossa live. Bom dia.